Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, o título do 13 diz assim: o poder da intercessão. O poder da intercessão. Os irmãos vão perceber que o finalzinho desse capítulo, ou melhor, o finalzinho desse livro, é muito semelhante ao final do livro de João. João escreveu o Evangelho, João escreveu a primeira, que é essa que a gente está estudando agora, segunda e terceira carta de João, e João também escreveu o Apocalipse. Depois do apóstolo Paulo, João foi o maior autor, sim, se assim podemos dizer, maior escritor da palavra de Deus. E lá no Evangelho de João, no finalzinho, no capítulo 20, quando está terminando de escrever o Evangelho, João vira e diz assim: estes, porém, as coisas que ele registrou, que ele diz assim, deixa eu ler antes: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então João diz: olha, eu escrevi esse livro, mas tem tanta coisa que Jesus fez que não está escrito aqui. E aí ele segue e diz assim: estes milagres, estes acontecimentos foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então qual é o propósito de João ter escrito o Evangelho? Para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus e que por meio dessa fé a gente tenha vida eterna. Então foi isso que João escreveu lá no Evangelho. Escrevi isso, Jesus fez muitas outras coisas, mas eu escrevi essas para que vocês creiam no nome dele e tenham vida eterna. Aí quando chega agora no versículo 13, que a gente separou para ler agora de manhã, diz assim o versículo 13: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, assim como lá no Evangelho de João ele disse: olha, eu escrevi isso aqui para que vocês creiam no nome de Jesus e que por meio dele tenham vida eterna. Na primeira epístola de João ele diz a mesma coisa. Ele diz: olha, eu escrevi estas coisas para que vocês saibam. Olha só, lá no Evangelho ele diz assim: eu escrevi para que vocês tenham a vida eterna por meio do nome de Jesus. Aqui em 1 João ele já está escrevendo para crentes, para pessoas que já leram o Evangelho dele. Então ele diz: olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês saibam, tenham certeza de que vocês já têm a vida eterna. E tem como? Vocês têm porque creem no nome do Filho de Deus. Então o fechamento das duas cartas são muito parecidos. Quando João diz assim: estas coisas vos escrevi, ele está falando de toda a carta, de tudo que ele falou acerca da fé, do perdão, da misericórdia, acerca de tomar cuidado com os falsos mestres. Estas coisas ele está escrevendo para que a gente tenha certeza de que temos vida eterna. Como que a gente tem vida eterna? Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. Quando a gente olha para o Evangelho e entende que somos pecadores e precisamos de salvação. Quando a gente olha para o Evangelho e não somente professa que crê em Jesus, mas que a gente obedece Jesus de verdade. Então João está dizendo: olha, estas coisas que eu acabei de escrever, do capítulo 1 até agora, eu estou escrevendo só para que vocês confirmem no coração de vocês que vocês são filhos de Deus, que vocês têm a vida eterna. João, ele combina aqui, saber com crer. Ele diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes. Então João está combinando aqui saber com crer. É como se ele estivesse dizendo aqui assim: só pode saber, só pode ter conhecimento, só pode ter noção da vida eterna aqueles que antes creram. Ele combina saber, conhecimento com fé. Ou seja, é impossível ter conhecimento de Deus sem antes crer. É impossível saber que tem a vida eterna sem antes ter fé. Essas coisas estão andando juntas. Então João não está escrevendo assim: olha, vocês vão descobrir agora que vocês têm Jesus. Não, o fato de saber aqui é ter certeza. Então ele diz: estas coisas vos escrevo para que vocês tenham certeza de que vocês tendes a vida eterna. Percebe que João não coloca no futuro, terão a vida eterna. Ele diz: vocês têm a vida eterna. É um dom, é dado.
é uma promessa que já foi derramada sobre a vida daqueles que creem. É um privilégio, é um direito, que lá no Evangelho de João também, lá atrás, no capítulo 1, lá do Evangelho de João, João também traz essa verdade. João capítulo 1, versículo 12, João diz assim para a gente, João 1,12: mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes, Jesus nos deu, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então é um direito, é um poder, é uma dádiva, é um presente que ninguém pode tomar, é um presente que vem ao nosso conhecimento por meio da fé, só os que creem. Não é isso que ele diz aqui? Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele diz, a saber, aos que creem no seu nome. Os que não creem, não podem ser filhos de Deus. Então, irmãos, a certeza da vida eterna é uma garantia. A certeza da vida eterna, sendo redundante, é certeza. Alguns poderiam dizer assim, poxa, esses crentes são presunçosos, esses crentes se acham demais. Que história é essa desses crentes afirmarem que tem a vida eterna? É muito comum você encontrar alguns irmãos que às vezes pela fraqueza do momento em que estão vivendo, ou às vezes até por não terem sido doutrinados de forma correta no Evangelho, você pergunta para o crente, olha, você tem certeza da salvação? O crente vai dizer, ó pastor, só Deus sabe. Irmãos, essa não é a resposta certa. A Bíblia nos afirma a certeza da salvação. A Bíblia diz que todo aquele que crê é salvo no nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus a todos que creem. Então, é uma condição sine qua non, é um desdobramento lógico. Então não responda assim, ainda que você esteja desanimado, entristecido, ainda que a sua fé esteja fraca, ainda que você esteja passando por um momento de tribulação, jamais diga, não sei pastor, não, é promessa. E aí, não é presunção, esses crentes são presunçosos, não é confiança, irmãos, é diferente. Não é dizer, eu sou presunçoso, eu digo para todo mundo que eu tenho certeza da minha salvação. Não é presunçoso, eu confio na palavra de Deus, e se Deus disse que sou, eu sou, irmãos. O contrário seria não ser presunçoso, seria ser desconfiado da palavra de Deus. Se Deus disse que aqueles que o Pai o deu, ninguém arrebata da mão dele, se Jesus disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceríamos, como pode eu desconfiar disso? Então, irmãos, não é presunção dizer, eu sou salvo no nome de Jesus, ainda que eu esteja quebrado, desanimado, entristecido. Não é presunção, é confiança na palavra de Deus. Ao contrário, se você fica em dúvida, se você fica temeroso de confirmar isso, você está dizendo, olha, eu não confio plenamente em Deus. Deus disse lá que Ele vai me salvar, mas vai que, Ele muda de ideia. Vai que, eu não faço por onde. Irmão, já disse isso aqui. Nós servimos a Deus hoje como gratidão. Não é a gente que faz por onde ser salvo. Jesus fez por onde nos salvar. Jesus foi à cruz. E a gente agora serve a Jesus e ao Pai por gratidão. Então, irmãos, confirme, ateste. O dom da vida eterna é recebido pela fé. Não é a fé que salva, é Jesus que salva. Mas o instrumento que Jesus nos deu para alcançar a salvação é a fé. E se Ele diz que nós somos salvos, nós somos salvos. Ninguém pode mudar essa circunstância. Nem Satanás, nem as nossas falhas, nem as circunstâncias deste mundo. Nós somos salvos no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, estas coisas, ele diz, estas o que? Toda a carta. Vos escrevi, percebe? Ele está escrevendo para crente. Vos escrevi, a fim de saberdes, ou melhor, terem certeza de que tendes, não é terão, tendes a vida eterna. Vocês já têm, já receberam. E aí, como que essa vida eterna chegou? Então ele diz, olha, a vós outros que credes, ou seja, aqueles que têm fé, os crentes, os cristãos, esses recebem vida eterna. E recebem como? Versículo 13 termina, em o nome do Filho de Deus. É assim que a gente recebe vida eterna. Não é porque você é membro dessa igreja, não é porque você vem todo domingo,
não é porque você dá oferta e dízimo, é porque você crê no nome do Filho de Deus, ponto final. Esse é o meio pela salvação. E aí ele segue, versículo 14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então eu falei que, se duvidarmos da salvação, nós desconfiamos da palavra de Deus. Pelo contrário, se a gente afirmar, eu sou salvo no nome de Jesus, mesmo com as minhas imperfeições, eu creio que Deus vai me aperfeiçoar, que Deus vai me santificar cada dia mais até aquele grande dia, que Deus vai me livrar do mal até aquele grande dia, e eu vou chegar à salvação, eu demonstro confiança. Então nada mais óbvio do que João começar o versículo 14 dizendo: esta é a confiança. Nós confiamos, nós cremos, nós damos um salto de fé. Então esses versículos, ou melhor, esse versículo 14 e o 15 que a gente já vai ler, estão repetindo uma ideia que João já trouxe aqui, capítulo 3, versículo 31 e 32, ou melhor, capítulo 3, isso mesmo, versículo 21 e 22, ele diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então João já tinha dito que nós recebemos aquilo que pedimos quando guardamos os mandamentos e fazemos o que é agradável a Deus. Ele já tinha dito isso. Agora ele repete, ele diz assim: olha, o nosso coração é tão confiante de que nós temos diante de Deus certeza de que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, uma vez lá atrás você não pediu para Jesus entrar no seu coração? Uma vez lá atrás você não pediu para Jesus escrever seu nome no livro da vida? Uma vez você não dobrou o seu joelho ou não levantou a mão num culto e não pediu para que Jesus salvasse você? Confie de que aquilo que nós pedimos, de acordo com a vontade dele, ele vai cumprir, ele vai responder. Então João quer dizer que, com a vida eterna que nos foi dado, nós hoje podemos ter certeza de que podemos nos aproximar do Pai a qualquer momento, a qualquer hora, com liberdade, para pedir, seja lá o que for. Se lá atrás, quando conhecemos Jesus, nós pedimos salvação e Ele nos deu, nós pedimos perdão de pecados, Ele nos deu, o que mais Deus não poderá nos dar nessa vida? O que mais será difícil? O mais difícil era nos tirar daquela vida miserável que a gente vivia, maldita. Ele já fez. O que Ele não pode fazer daqui para frente? Então João diz: olha, quando a gente tem a vida eterna, quando a gente tem essa liberdade de saber que o véu foi rasgado e que agora a gente pode se aproximar do Pai, a gente tem que ter confiança que de tudo aquilo que pedirmos, Ele é fiel e justo para responder. Mas aí João vai e coloca uma condição, né? Pedirmos. Não é isso que diz o Evangelho? Pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Mas aí João diz: se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, temos a liberdade de pedir o que quisermos, mas temos que ter a plena certeza de que só receberemos aquilo que Deus entender que é de acordo com a vontade dEle. Aquilo que não é de acordo com a vontade dEle, Ele não vai dar. O próprio Jesus, quando orou diante do Getsemane, disse: Senhor, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Se o próprio Jesus se submeteu à vontade do Pai na hora de orar, nós também devemos nos submeter. Jesus disse: olha, eu não quero. Como homem, Jesus não queria passar pela cruz e sofreu o que sofreu, mas como nosso Salvador e como Filho de Deus, Ele disse: todavia seja feita a tua vontade. Então Jesus pede, mas Ele diz: se estiver de acordo com a sua vontade, seja feito. A oração, irmãos, não é um meio, não é um instrumento, uma ferramenta para impor a nossa vontade a Deus. A oração não é um meio de dobrar Deus à nossa vontade. Pelo contrário, a oração é um instrumento, uma ferramenta para nos dobrar de acordo com a vontade de Deus. Nos dobrar. Porque a gente sabe, irmãos, que santidade é difícil,
santificação é difícil, abandonar o pecado é difícil, resistir às tentações, às tribulações é difícil. Aí a gente ora, para quê? Para dobrar a Deus? Não, para Deus nos dobrar, para que a gente entenda e suporte passar por aquilo que a gente está passando. Então a oração é um instrumento poderoso, a oração é uma ferramenta poderosa, não para colocar Deus contra a parede, mas para quebrantar o nosso coração, acalmar a nossa alma, abrir os nossos olhos espirituais e dizer: segue, que Deus é contigo. É para isso que serve a oração. Tem-se pregado aí, né? E os maiores pregadores, entre aspas, que difundem essa ideia é o Edir Macedo e o R.R. Soares. Eles dizem que durante a oração você tem que determinar, porque se você não determina, você não tem fé, e quem não tem fé não pode receber. Isso é uma doutrina do diabo, gente, do diabo, porque Jesus não nos ensinou assim. Jesus nos disse: Pai nosso que estás nos céus, seja o vosso nome, venha a vós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores, pois o teu é o reino, a glória, o poder, não é isso? A ele em tentação, mas livre do mal, amém. Gente, hoje eu estou péssimo. Mas o que eu quero dizer? Se Jesus, quando ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, a vontade é dele, e não a nossa. Então que história é essa de determinar o que tem que ser feito? Se na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E eu já falei isso aqui numa outra ocasião, que quando Jesus diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, irmãos, no céu a vontade de Deus é sempre feita. E quando teve uma galerinha lá que tentou se rebelar, Deus botou eles para correr rapidamente e os expulsou do céu. A questão é na terra. Quando Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é como se ele dissesse: ó, faz na terra, porque no céu a gente sabe que impera a tua vontade, mas na terra o nosso coração é enganoso, e se deixar por nossa conta, a gente não quer que seja feita a vontade de Deus, a gente quer que seja feita a vontade dele. Esse é o nosso maior desejo. Então, irmãos, a oração é um instrumento poderoso, a oração é uma ferramenta poderosa, a oração é um meio que Deus nos deu, único de falar com Ele, mas não é um meio de determinar nada, não é um meio de mandar nada, não é um meio de exigir, é um meio de pedir, e no final da oração dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todavia, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não compete a gente dizer o que Deus deve fazer. Inclusive a gente vai estudar isso agora na escola dominical daqui a pouco. Em determinado momento da vida de Jó, ele está meio atribulado e ele começa a falar algumas coisas sem sentido. Aí Deus vai, se coloca diante dele e fala: seu Jó, calma aí, segura a onda aí. Quem tu acha que é, Jó? Para me ensinar o que eu tenho que fazer? Onde tu estava, Jó? Quando eu criei a terra, o mar? Onde você estava, Jó? Quando eu coloquei limite para o mar e disse: ó, não passa daqui não. Onde você estava? Quando eu coloquei as estrelas e disse: ó, fica aqui, não cai não. Deus diz para Jó: Jó, quem tu acha que é para me dizer o que eu tenho que fazer? Porque Jó estava passando um perrengue, a gente sabe, de forma que ele não ocasionou, foi o próprio Satanás que ocasionou na vida dele, mas Jó tentou orar, dizendo para Deus o que Deus tinha que fazer. E Deus diz: olha, Jó, deixa eu te colocar no seu lugar, que eu vou te ensinar quem eu sou e quem você é, e você vai entender que eu sou infinitamente mais sábio do que você, porque quando eu estava fazendo tudo isso aqui, você nem sonhava em existir, Jó. E aí Jó fica constrangido, mas a gente vai falar sobre isso na escola dominical. Vamos seguir, versículo 15 diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Parece que o versículo é idêntico ao anterior, mas João está apenas aprofundando a ideia, dizendo que nós podemos ter certeza que quando oramos no nome de Jesus ao Pai, pelo poder do Espírito, de acordo com a palavra de Deus, o Pai sempre nos ouvirá. Mas como eu disse aqui, irmãos, devemos estar prontos para ouvir um não.
devemos estar prontos para ouvir não é agora, ainda não chegou a hora. Aquieta o teu coração. Tiago, no capítulo 1, vai dizer que toda boa dádiva vem de Deus. Então, se toda boa dádiva vem de Deus, a gente não pode duvidar daquilo que Ele tem reservado para a gente. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então o Tiago está dizendo assim: olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda bênção, toda graça, toda alegria, toda misericórdia vem do Pai das luzes, e nele não existe variação. Ele sempre nos dá aquilo que é bom. Então, quando a gente orar, a gente tem que saber, irmãos, que independente do que acontecer, Deus está no controle e sabe que aquilo vai ser bom para as nossas vidas. Na quarta-feira, algumas quartas-feiras atrás, nós líamos aqui, algumas palavras que o sobrinho da Magali, um jovem médico aqui da cidade, que está com câncer, escreveu. E aí eu lembro que ele dizia algumas palavras muito marcantes e que demonstravam uma fé muito vívida. E aí a gente orou pela cura dele, mas no final da oração, eu até comentei isso, falei: irmãos, a nossa oração é sempre pela cura, mas uma coisa é fato, se esse jovem vier a partir, o maior propósito de Deus já se cumpriu na vida dele, porque pelas palavras dele você percebia a certeza dele na salvação. Ele dizia inclusive que a fé dele conflitava com tudo aquilo que ele aprendeu nos anos de faculdade, mas que ele tinha certeza de que Deus estava no controle e de que nada daquilo era por acaso. A nossa oração é pela cura, mas ainda que Deus não o cure, uma coisa é certa: Deus sabe. Talvez foi o único meio de quebrantar aquele jovem, talvez foi o único meio de fazê-lo perceber a sua insignificância, a sua fraqueza, mesmo sendo um médico, um doutor, alguém que pode salvar vidas, reconhecer que só quem poderia salvar a vida dele, ou melhor, a alma dele, era o Senhor Jesus. A gente não entende os propósitos. Eu falei isso aqui também, acho que na quarta-feira, de que um amigo meu, de longa data, está passando ou vivendo uma crise absurda, e que agora nessa crise absurda, ele resolveu me ligar para perguntar: olha, como é que é esse negócio aí que você viveu? Como é que é essa história aí de Jesus que mudou a sua vida? Fale para mim. E aí eu comecei a compartilhar com ele, e ele se comprometeu a ir na igreja do Barreto, a frequentar o culto e começar a buscar aquilo que um dia mudou a minha vida, mas foi necessário que Deus o quebrasse como me quebrou. Alguns dos senhores chegaram aqui sem essa necessidade, não precisaram ser quebrados, não precisaram ser humilhados, não precisaram passar por uma doença, por uma crise, por um problema, mas outros só chegaram aqui por isso, e de outra maneira não chegariam. Tem um ditado, não tem nada na Bíblia que confirme isso, irmãos, mas tem um ditado que diz que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Digamos que ele é, às vezes, verdade, às vezes verdade. Não é um ditado bíblico, não tem um versículo na Bíblia que confirme isso, mas é fato de que nós conhecemos, assim como eu, a minha vida foi assim, pessoas que só chegam a Deus depois de que passam por uma fornalha, por uma tempestade, por um deserto. Do contrário, não fariam. Então João deixa bem claro aqui: olha, nós sabemos que Ele nos ouve. Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos aqui, é o mesmo radical de sabemos, ter certeza, sabemos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Obtemos, ele de novo coloca no presente, ele não coloca no futuro, ele não coloca obteremos, alcançaremos, conseguiremos, ele diz obtemos, ainda que a resposta seja não. Deus não despede ninguém. Ontem a gente falava isso lá na casa de Benaí, quando os discípulos clamam: Senhor, ajuda-nos, salva-nos, vamos perecer por causa da tempestade. Jesus se levanta, repreende os discípulos e diz: homens de pequena fé, qual o problema de vocês? Depois ele responde a oração, repreende o vento e o mar. Na primeira ele repreende os discípulos. Ou seja, mesmo nos repreendendo, Deus responde. Mesmo puxando a nossa orelha, Deus responde. Claro, ao seu tempo, de acordo com a sua vontade,
de acordo com o seu querer, Ele responde. E quando a gente duvida disso, irmãos, a gente desconfia da palavra do nosso Deus, porque se aqui está dizendo que Ele responde, quem sou eu para duvidar? A gente só tem que ter, irmãos, paciência, entendendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo, entendendo que um dia para Deus é como 1000 e 1000 é como um dia, entendendo que para Deus não há passado, presente e futuro. Ele conhece todos os nossos dias na palma de suas mãos. Isso a gente tem que entender. A gente costuma ter fé para largar tudo e seguir Jesus. A gente larga amizades, relacionamentos, pecados, manias, vícios, bebidas, drogas. A gente larga tudo isso e segue Jesus. Mas no meio do caminho a gente esquece daquela fé que a gente teve no início e começa a duvidar. Pô, será que é por aqui mesmo? Pô, será que Deus está comigo ainda? A gente tem muita fé para pedir, mas a gente não tem a mesma fé para esperar. Nós somos assim. Mas a gente tem que lembrar, irmãos, a mesma fé que nos fez levantar do lamaçal que estávamos e começar a seguir Jesus, é a fé que vai nos garantir até o final. A mesma fé que faz a gente dobrar o joelho e pedir por uma pessoa que está com câncer, por alguém que está à beira da morte, por um casamento que está quebrado, por uma porta de emprego, por um milagre, pela conversão de um filho, de um marido, de uma esposa. A mesma fé que faz a gente dobrar o joelho é a fé que tem que dizer: acalma o teu coração, que na hora de Deus Ele vai fazer. É a mesma fé. Só que a gente tem essas incoerências. A gente é rápido para tomar o primeiro passo, mas a gente não mantém uma constância. Isso é um mal do ser humano. A gente entra por essas portas desesperado, levanta a mão, chora, mas com o passar do tempo a gente esquece, vai entrando na rotina e a gente vai esquecendo aquele primeiro salto de fé que a gente deu. 16 e 17 são os últimos versículos dessa manhã. Diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Parece que é meio sem sentido, e que não tem muito a ver esse negócio aqui. E João realmente não explica muito por que ele colocou esse negócio aqui não, mas tem um pouco de sentido. O que ele está falando aqui antes? Ele está dizendo que a gente tem que ter certeza da vida eterna, e tendo certeza da vida eterna, a gente tem confiança para pedir a Deus o que a gente quiser, que Deus responde segundo a sua vontade. Então ele está falando de oração, de pedir, de intercessão. Aí agora ele vai e nos mostra, irmãos, que o privilégio de pedir não é só para pedir bênçãos ao nosso favor, como disse Guilherme aqui na introdução. O privilégio de orar não é só para ficar pedindo me dá, me dá, me dá, me dá. Nós temos o privilégio de orar também para interceder pelos irmãos e pelas irmãs. Tudo aquilo que pedirmos, inclusive oração por aqueles que estão caídos, inclusive oração por aqueles que estão afastados, inclusive oração por aqueles que estão desanimados e que pecaram. Contudo, João para e coloca um porém bem interessante, mas é especial, irmãos, pararmos para perceber que a oração, de novo, não é um instrumento para colocar Deus contra a parede, não é um instrumento para que Deus faça a nossa vontade, e também não é um instrumento só para ficar pedindo bênção. É um instrumento também para abençoar a vida de outros. É um instrumento também para entrar na vida das pessoas sem que elas saibam. Ah, pastor, eu cansei de convidar fulano para vir na igreja. Para de convidar, começou a orar, pô. Cansei de falar de Jesus para fulano, ele não gosta, fica revoltado. Para de falar, começa a orar. Isso ele não pode te impedir de fazer. E a Bíblia diz que tudo aquilo que pedimos, segundo a vontade de Deus, Ele responderá. Então esse é um privilégio, irmãos, que a oração nos dá. A gente diz assim: o nosso papel é pregar e evangelizar, mas só quem muda o coração é Jesus. Irmãos, a oração é um meio de irmos ao coração das pessoas sem que elas saibam. Oração é um meio de alcançarmos pessoas sem que elas saibam, porque o Espírito Santo vai de encontro.
Então, João está tratando de um tema muito relevante, sim. Ele, durante toda a carta, está dizendo que a gente tem que amar a Deus e ao próximo. E qual a melhor maneira de amar ao próximo, irmãos? Orando pela vida dele. É bom abraçar, é bom beijar, é bom visitar, é bom ajudar o próximo, mas a melhor bênção, a melhor maneira de que ama alguém, ou demonstrar que ama alguém, é orando pela vida dele, orando pela vida dela. Melhor maneira. Ah, fulano não quer mais falar comigo, pastor. Olha pela vida dele. O problema é dele, se ele não quer falar com você. Olha pela vida dele. Para que Deus quebrante, para que Deus mude, para que Deus o converta, para que Deus tenha misericórdia. Mas essa é a maior maneira de demonstrar que amamos alguém. Então João não está sem sentido. Parece sem sentido. Ele não explica muito não, ele simplesmente diz aqui. Mas ele também não está falando de algo novo. João falou de pecado em todos os capítulos. Todos. Rapidamente. No capítulo 1 ele diz: se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. João diz isso no capítulo 1. No capítulo 2 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Nós temos um advogado junto ao Pai. No capítulo 3 ele diz que Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Capítulo 3 ele diz assim, capítulo 3 ele diz que todo aquele que permanece no pecado não conhece a Deus, que todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu Deus. No capítulo 4 ele diz que Jesus veio para nos perdoar. Ele diz assim: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então João está falando de pecado durante todo esse livro, e nada mais justo do que ele chegar agora no final e falar: olha, faça o seguinte, ore por aqueles que caem em pecado, interceda por aqueles que caem em pecado, clame a Deus por aqueles que caíram em pecado, estenda a mão. E uma coisa, eu sempre faço questão de dizer isso aqui, mas eu acho que os irmãos já estão carecas de saber, uma coisa não exclui a outra. Disciplinar o irmão, repreender o irmão, suspender o irmão da comunhão e orar por ele, estender a mão, aconselhá-lo, uma coisa não exclui a outra, irmãos. Elas têm que acontecer em conjunto. Se a gente só aconselha e não repreende, a gente está errado. Se a gente só repreende e não aconselha, a gente está errado. Essas coisas andam juntas. Lembre, Jesus orou por Pedro, sabendo que Pedro iria negá-lo. Samuel orou pelo povo de Israel, sabendo que o povo estava rebelde e tinha se voltado contra Deus, pedindo um rei. Queremos um rei, queremos um rei. E Samuel diz: parem com isso, Deus é o vosso rei. Não, a gente quer um rei. Samuel diz: então tá bom, vou orar por vocês, mas é isso que vocês querem? Então toma um rei, toma Saul aí, brinca aí com um rei. A gente vai para Davi ora pelo povo. Quando a gente vai para Moisés, o povo taca a pedra em Moisés, irmãos. Moisés ora. Miriam, sua irmã, se rebela contra ele. Moisés ora por Miriam. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê Paulo dizendo que os presbíteros devem orar pelos enfermos e orar por aqueles que se arrependem dos pecados para que sejam perdoados. Falei de Jó, a gente vai estudar Jó daqui a pouco na escola dominical. Jó ora pelos seus amigos que o acusavam injustamente. Irmãos, a gente não tem desculpa para não orar por alguém. A gente não tem desculpa. Ah, mas fulano pecou. A gente não tem desculpa. Mas, contudo, entretanto, todavia, João coloca um porém aqui. Ele diz: ore pelo irmão. Ele diz assim: se alguém vira um irmão, ele está falando de crente. Ele está falando de crente. Crente pode cair, crente pode pecar, crente pode se decepcionar, crente pode falhar. Então ele está dizendo: ore pelo crente que caiu. Todavia ele diz: tem um tipo de pecado e tem um tipo de gente que não deve ser orado. De modo implícito, ele está dizendo que devemos orar pelos irmãos que pecam, mas que não pecam para a morte. Porque ele diz: há pecado para a morte, e por esse pecado não orem, por esse pecado não roguem, por esse pecado não peçam a Deus, porque esse é um pecado para a morte. João não está falando de morte física, irmãos, porque se Deus tivesse que matar alguém por causa de pecado, estava todo mundo morto já aqui, ninguém ia estar aqui, essa igreja está vazia hoje. João está falando de morte espiritual.
Ele começou falando de vida eterna, agora ele está falando de morte, é para contrastar vida eterna com morte eterna, fazendo um contraste de vida espiritual com morte espiritual. Então aí vem a pergunta: pastor, o que seria morte espiritual? O que seria pecado para a morte? Várias e várias interpretações surgiram e ainda existem, mas eu fico com a interpretação que é a mesma do Augusto Nicodemos e de alguns reformadores como Calvino, que acreditam que o pecado para a morte é a apostasia deliberada, é a apostasia constante e não arrependida, a exemplo de Judas Iscariotes e outros falsos mestres que João já disse para a gente aqui que saíram do seio da igreja. Ele diz assim no capítulo 2: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, segundo Augusto Nicodemos e alguns teólogos, o pecado da apostasia, ele se assemelha com o pecado da blasfêmia com o Espírito Santo. Se não, são o mesmo pecado, tratados com nomes diferentes. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou a apostasia, se rebelar, se voltar contra, virar inimigo. E até há um tempo atrás eu falei sobre isso aqui, na igreja. Eu falei: irmãos, os irmãos sabem que eu sou um dos mais críticos da igreja. Eu critico erro de pastor, erro de igreja, erro de teologia, eu critico tudo isso. Cuidado, porém, para que quando a gente começa a se tornar crítico demais, a gente não troque de lado e vire um inimigo da igreja. Nós devemos ser críticos à igreja para propor mudanças e melhorias para a igreja, mas não ser críticos na igreja para tacar pedra e tacar fogo nela, irmãos. A igreja é a noiva do Cordeiro. Claro que não é a igreja congregacional, a gente sabe disso, mas a igreja é onde Deus reúne os seus filhos, aqueles por quem Jesus morreu. E que história é essa de virar inimigo da igreja, irmãos? Então, a apostasia, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição, é uma inimizade, uma perseguição à obra de Deus, principalmente caracterizada por meio da igreja dele, do Evangelho e da obra de Jesus Cristo. E aí João disse: olha, por esses, irmãos, não ore. E aí eu gostaria de fazer um porém bem cauteloso, porque eu não posso desdizer a Bíblia. A Bíblia está dizendo que eu não posso orar, mas é verdade, irmãos, que eu não sondo mentes e coração. É verdade que eu não sou o Espírito Santo e que eu não consigo discernir tudo que se passa pelo coração de uma pessoa. Então, até que Deus me dê revelação, conhecimento para dizer: olha, aquela pessoa ali é um inimigo de Deus, é um apóstata, é um herege, é um anticristo, como João disse aqui, os anticristos já estão andando pelo mundo. Até que Deus me diga: não ore, irmãos, eu continuarei orando por qualquer pecador, para que Deus o converta, porque eu não tenho esse discernimento pleno. Mas uma coisa é fato: a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, e João diz: pecado para a morte, não ore nem por ele, nem ore. E você percebe que no início João diz assim: se alguém vir um irmão pecando, ore por ele. Mas quando fala do pecado para a morte, ele diz: por este, ele não chama de irmão, por este, nem ore. Ele diz assim: pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. Por esse pecado, ou por esse pecador, tanto faz, não digo que rogue. Então João não chama de irmão. Por que João não chama de irmão? Porque João já disse no capítulo 3, versículo 9, que o verdadeiro crente não vive na prática do pecado. O verdadeiro crente tem o Espírito Santo, e tendo o Espírito Santo, ele não pode se voltar como inimigo de Deus, porque o Espírito habita em nós. De noite a gente vai ler o versículo 18. O versículo 18 diz que o crente é guardado e o maligno não toca, porque o Pai o guarda. O leão ruge, ele anda ao derredor,
O inimigo também, procurando uma brecha, mas ele só tenta, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então João está dizendo, por este, não olhe. Mas uma coisa é fato, irmãos, e eu prefiro que os irmãos fiquem com isso na mente. João está nos incentivando a orar por qualquer irmão que caia em pecado. E ele diz que a nossa oração, claro, junto com o arrependimento do irmão, fará com que Deus dê vida a esse irmão. Vida, o coloque de pé de novo, que Deus o restaure. E João tanto sabia que isso aqui podia alcançar qualquer um de nós, que João diz assim, aos que não pecam para a morte. Ele coloca no plural. Ele sabe que isso aqui é um problema que qualquer um de nós pode enfrentar. Ele não diz o que cair em pecado, ele diz aos que não pecarem para a morte. Olhe por ele.